Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos um ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, para a redenção e possessão de Deus para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também, a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nós fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentio na carne, chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, a sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz em vós que estavam longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus. Capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Portanto, vós, peço, que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante além daquilo que pensamos, segundo o poder em que nos opera. A este glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, a um só Espírito, como também foste chamada a uma só esperança e vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu. O que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo entendimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fosse ensinado como está a verdade em Jesus, e quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência e se renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem que é segundo Deus e criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, avareza, nem se nomeie entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro ou avarento, ou qualquer idólatra, tem herança no reino de Cristo, o nosso Deus. Porque bem sabeis isto, que nem devassos, ou impuros, ou avarentos, ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andais como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo conhecidas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor vosso Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há distinção de pessoas. O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz sejam com todos os irmãos, em amor com fé, da parte de Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.